Do Jornal Público, este é o Soundbite, Ruben Martins. E hoje, neste Soundbite, viva Helena Pereira. Olá, viva. E viva Ana Sá Lopes. Olá. Hoje estamos de olho nas palavras presidenciais. Marcelo Rebelo de Sousa. O que deve acontecer é o Presidente não ser um fator de ruído e de perturbação, esperar para, porventura, na reflexão, no dia da reflexão, na véspera das eleições, olhar para a campanha, olhar para o que aconteceu e aí poder ir mais longe ou não. Marcelo opta pela postura mais, digamos, serena, mas Ana Sá Lopes pode vir a falar e a dizer coisas. Sim, Marcelo a dizer coisas é uma coisa que nós já estamos habituados. Agora, Marcelo prometer que na véspera de eleições pode, no dia de reflexão? No dia de reflexão pode dizer coisas que sejam importantes. Pronto, isso abre-nos aqui todo um grau de imprevisibilidade também. Fica prometida essa declaração ao país, já vem sendo hábito o Marcelo falar nesse dia, mas sim, normalmente para pedir aos portugueses para votar. Exatamente. O que eu acho interessante nesta declaração do Presidente da República é que ele é perguntado sobre cenários de governabilidade, e diz que não se vai meter na campanha, que o papel do Presidente neste momento é não criar ruído, e isso percebe-se inteiramente. Mas ele admite vir a fazer se essa mensagem é para lá de que pode acontecer ou não, o Presidente também diz que ainda não tem certeza se a fará, ele cria aqui pode ou não acontecer. Pode ir mais longe ou não, a expressão, não é? A expressão do só é o pode ir mais longe ou não. Agora, o mais longe que é difícil, mas imagina que chegamos ao fim da campanha com um cenário de sondagens, obviamente, de empate técnico. Eu acho que ele vai fazer o tal apelo a não haver chumbos do programa do Governo, seja ganho o PSD, ganho o PS, quando não se esperem maiorias de lado nenhum, nem que haja capacidade do PSD ter maioria natural o PS, o que também não, enfim, as sondagens não nos dão qualquer indicação neste momento de haver maiorias, mas também nunca esquecer que nas eleições de 2022, na véspera as sondagens davam empate técnico e saiu uma maioria absoluta para António Costa. Portanto, isto tem muito que se lhe diga. Mas acho que ficamos muito curiosos em saber qual vai ser a mensagem, mas acho que a mensagem será a mensagem da governabilidade, a mensagem do PSD. E há outra, e deixem-me, lá está, eu aqui não calo, o estúdio é pior. Desculpa. Conta. Mas eu acho tanta graça quando há uma parte desse discurso do Presidente que eu estive a ouvir de manhã, aliás não foi discurso, foi respostas a jornalistas, quando o Presidente da República diz que ao contrário, critica os candidatos presidenciais por andarem a falar de cenários de governabilidade, nomeadamente Marcos Mendes, que tem uma proposta de acordo de regime, diz que se ele for eleito Presidente fará um acordo de regime entre PS e o PSD. Gouveia Melo também tem mais ou menos dito o mesmo, e ele dá uma crítica feroz aos candidatos, dizendo que ele foi candidato no tempo em que a geringonça se está a formar, não é? António Costa, com o Bloco de Esquerda e com o PCP, uma decisão que Cavaco Silva tinha que tomar e que ele nunca se meteu. Portanto, só faltou dizer, acalmem-se homens, essa decisão ainda é minha, não é vossa. E achei muita graça, por acaso. Até que ponto, ou até onde, Helena Pereira, é que Marcelo poderá falar sobre esta campanha e estas possibilidades? Olha, depois de ouvir Marcelo falou sobre esta questão da governabilidade esta terça-feira e falou ontem, na segunda, porque também ele foi questionado sobre um artigo do Expresso de sexta-feira passada em que falava sobre a posição que Marcelo vai ter. E eu, depois de ouvir isto, parece-me que o Presidente vai tomar em breve, ou vai ter em breve, uma das intervenções mais importantes dos seus mandatos. Porque o que, conjugado entre hoje e ontem, o que Marcelo veio dizer é, a notícia do Expresso dizia que ele só vai dar posse a uma maioria que garanta que não cai na altura da apresentação do programa do Governo, ou seja, não cai com uma moção de rejeição do programa do Governo, que vai ser como toda a gente espera, apresentada possivelmente pelo Bloco e pelo PCP, que foram os partidos que apresentaram há um ano.
E o que Marcelo diz é, a minha atitude não vai ser nova, não vai ser diferente, vocês é que estão distraídos, jornalistas, porque o ano passado, quando eu dei posse ao governo da AD, era porque eu sabia que o PS ia viabilizar ou não se iria opor ao programa do governo. O PS já tinha dito na campanha eleitoral que se o PS... E agora não diz. Se a AD ganhasse, que ia dar condições para formar governo e não ia ser pelo PS que aquilo ia cair logo. E ele ontem, em resposta aos jornalistas, lembra isso. Portanto, ele lembra que essa é a prática comum. E hoje volta a insistir que vai esperar pela campanha e na véspera das eleições normalmente os presidentes falam para apelar ao voto, só para que a abstenção não cresça, não é? Exatamente. Mas ele diz mais, diz que vai ler o que é que vai ser dito na campanha e é aí que vamos parar, que é, ele vai obrigar o PS, vai obrigar tanto a AD como o PS a clarificarem. Por um lado o PS, já tivemos Alexandre Leitão a dizer, um observador, há dias, que desta vez o PS não vai ter a mesma atitude em relação ao governo da AD mas do que no passado. Alexandre Leitão, desculpa Helena, já corrigiu. Alexandre Leitão já disse que o PS devia viabilizar se ficasse em número 2. Já corrigiu. Pronto, isso. mas o Pedro Nuno Santos ainda não foi claro sobre isso. Não, Pedro Nuno Santos não responde a essa pergunta. Pedro Nuno Santos volta a falar sobre a questão da reciprocidade, dizendo que só falando no cenário em que agora, se o PS ganhar, espera que o PSD faça o mesmo que o PS fez o ano passado, mas não fala sobre o cenário e se for a AD ganhar. Portanto, por vontade de Marcelo, não vamos ter o mesmo cenário que tivemos com o segundo governo de Passos Coelho, que esteve em funções uns dias até ver o programa de governo chumbado. Não, porque isto serve de pressão tanto a Pedro Nuno Santos como serve de pressão para o PSD, porque se o PS não dá essa garantia, o Presidente, então... Imagina que a AD ganha e que o PS não dá essa garantia, parece-me que o Marcelo vai forçar o PSD a clarificar se faz maioria ou não com o Chega. E desta vez, o que o Presidente está a dizer é que vai querer tudo em pratos limpos, que vai esperar que a campanha esclareça. Mas se não esclarecer, ele vai dizer, talvez, que vai avisar... que vai interpretar que as pessoas votem como quiserem, mas que depois ele vai interpretar qual é a solução que verdadeiramente tem condições de estabilidade. Eu acho que eu li assim, e se é assim, é uma atitude de força do Presidente. É uma atitude de grande pressão do Presidente. Grande pressão. Agora, não, é evidente que é Marcelo que dá posse ao governo e pode não dar, mas Marcelo vai ter que dar posse a um governo que surja da maioria parlamentar. Ou seja, Marcelo também... é um bocado o que estás a dizer, que vai exigir que o governo tenha um apoio de uma maioria, seja uma maioria feita com o PS, imagina que ganha o PSD, ou AD, perdão, ou uma maioria feita com a AD, caso ganhe o PS. Isso, uma maioria informal, não estamos a falar de maiorias formais. Agora, a outra alternativa também a dizer é manter este governo em gestão, o que é um bocado absurdo, não é? Se o governo não pode tomar posse, não, mas é que agora a Assembleia, quando é que vai poder ser dissolvida? Não, então, eu acho que ele vai estar a pressionar para que haja. É uma pressão, mas é uma pressão que não é fácil resolução. Sim, não é fácil resolução. Ou então que tentar, eu acho que no fundo ele está a ir um bocadinho ao encontro daquilo que Marcos Mendes também disse, não é? Que também do Pacto de Regime, sim. Exatamente, sim, que é tentar que haja ali um mínimo entendimento. Entre ou o PS e o PSD. Alguma previsibilidade, exatamente, como é que será comportar tanto um maior partido como o outro, não é? Eu acho que ele está a mandar calar Marcos Mendes, mas ao mesmo tempo está ali a beber algumas coisas. Mas a tentação não poderá ser maior para o PSD fazer um acordo com um terceiro partido, neste caso com o Chega, se lhe permitir chegar à liderança do governo? Ainda não ouvi Luís Montenegro dizer não é não, como disse o ano passado. E, portanto, eu acho que isso também serve para que Montenegro venha explicar. Eu acho muita graça, porque estive a ouvir é um comentário que o Hugo Soares, o líder parlamentar do PSD, tem na Rádio Renascença na sexta-feira passada, onde o Hugo Soares era feita essa pergunta, qual eram as condições de governabilidade, maioria, não é não, se mantinha tudo, e o Soares escusa-se completamente a falar e diz que o presidente do PSD em breve é ele que cabe, eu não falo pelo presidente do PSD, é ele que cabe dizer como é que é as condições de governabilidade. Foi muito interessante essa declaração, porque o Soares não quis comprometer nada.
Não quis pôr nada de fora neste momento. E o Hugo Soares é uma personagem muito importante no atual PSD. É basicamente o número 2 do partido, neste momento, certo? Sim, não estou a avaliar mal. Portanto, foi muito interessante. Quer dizer, o número 2 é a Leonor Beleza, mas não é o número 2 de meter a mão na massa. Não vai tratar da estratégia do amanhã. Mas essa hesitação, ou não é hesitação, ou é essa forma de gerir a informação que é decisiva para este contexto, pode evidenciar aí alguma mudança, não sei. Mas eu também, estamos curiosos. Estamos curiosos. Porque o normal seria dizer que se mantém. O normal seria dizer que se mantém. O normal seria dizer que se mantém. E tu vês, há muita gente a dizer que se mantém, mas não foi Luís Montenegro nem o Soares a dizê-lo. Não é a primeira nem a segunda figura do partido. Estamos em contagem crescente para as eleições legislativas. Faltam 54 dias. Um beijinho até amanhã. Até amanhã. O Soundbites é um programa de Ana Sá Lopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O público fica no ouvido.